Quando nós nos colocamos em uma posição mais alta, ou quando nós nos achamos superiores às outras pessoas, pode ocorrer de nós estarmos muito preocupados apenas conosco mesmos. Porque quando nós nos posicionamos acima de outras pessoas, nós negamos qualquer coisa que possa nos rebaixar ou nos mostrar que nós temos algo para aprender. E essa postura nos leva a ter uma vida mais complexa interiormente, o que nos traz mais sofrimentos emocionais. A vida se torna mais complexa interiormente porque nós ficamos tentando competir com as outras pessoas, sermos melhores do que as outras pessoas. Ou nós ficamos buscando justificativas dentro de nós, onde no fundo nós entramos em conflitos conosco mesmos e ficamos lutando conosco mesmos. Enquanto que a simplicidade interior facilita de nós lidarmos melhor com os nossos conflitos interiores e acolhê-los, ao invés de ficarmos lutando contra eles. Na minha juventude, eu pensava de uma forma que deixava a vida mais complexa, onde eu sabia de tudo e não tinha nada a aprender com as outras pessoas, que eu considerava inferiores a mim. Como se eu tivesse alguma autoridade moral para alguma coisa naquela época. E mesmo hoje também, né? E eu não aceitava as coisas que as outras pessoas me diziam ou tentavam me ensinar. Ou seja, eu estava naquela fase da negação. Quando nós estamos na fase da negação, nós não aceitamos nada que venha de fora que seja diferente das coisas que nós conhecemos. Isso nos lembra aquela lenda grega do leito de Procusto. Então, de acordo com essa lenda grega, existia uma pessoa chamada Procusto e ele costumava pegar as pessoas que estavam caminhando ali na estrada, levava para casa e colocava na cama que ele tinha. A cama que ele tinha era exatamente do tamanho dele. Então ele colocava as pessoas nessa cama e, se a pessoa fosse maior que essa cama, ele cortava o que estava sobrando para que a pessoa se encaixasse naquela cama dele. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele esticava as pessoas para que eles pudessem se encaixar naquela cama. Então, quando nós negamos as coisas, nós estamos agindo como o Procusto dessa lenda grega. Nós queremos ajustar as coisas externas às coisas que se adequam a nós, as coisas que são mais confortáveis para nós. Então, agindo dessa forma, eu perdi muitas oportunidades de aprender. Porque quando eu me colocava em uma posição que eu sabia de tudo, ninguém tinha nada para me ensinar e realmente não perdia um tempo para tentar me convencer de algo que eu já sabia ou achava que sabia. Por exemplo, eu me lembro que quando eu era criança ainda, tinha uns 10, 12 anos de idade, eu estava visitando parentes e em um determinado momento eu toquei em um violão. E a minha prima, dona do violão, me perguntou se eu sabia tocar. Eu respondi que sim, porque eu sabia tudo, né? Então eu respondi que sim. Então ela pediu para eu tocar alguma música. Aí o que eu respondi? Eu respondi que eu tinha vergonha, mas na verdade eu não sabia tocar violão. Mas eu não queria admitir isso. Então esse foi apenas um exemplo da minha antiga postura, onde eu sabia tudo ou eu não aceitava nenhuma colocação de alguém que pudesse mostrar que eu não sabia de algo, algo que pudesse me inferiorizar. Eu procurava sempre uma desculpa racional para convencer que eu sabia de algo ou sabia mais do que a outra pessoa. Na realidade, eu, equivocadamente, colocava rótulos nas pessoas e julgava apenas pelas aparências. Eu pensava ou rotulava, essa pessoa é inferior a mim,
então não tenho nada a aprender. Ou eu pensava, essa outra pessoa, ela é superior a mim, então deve ter algo para me ensinar. E naquela época eu considerava que bastava ter inteligência para saber das coisas. Mas isso acabava me limitando na possibilidade de acreditar nas coisas que eu não entendia, porque eu desprezava qualquer coisa que eu não conhecia. E isso tem tudo a ver com aquela frase que foi atribuída a Albert Einstein. Ele disse assim que tudo aquilo que nós ignoramos não existe para nós. Por isso, o universo de cada um de nós se resume ao tamanho do nosso saber. Então as coisas à nossa volta ficam limitadas às coisas que nós conhecemos. E as coisas que nós não conhecemos, as coisas que nós não sabemos, nós não reconhecemos à nossa volta. E eu considerava os meus julgamentos das coisas como sendo algo indiscutível. Quando alguém me contrariava, eu ficava irritado e até me tornava agressivo, querendo impor a minha ideia contra a ideia da outra pessoa. E o meu orgulho me fazia ficar revoltado. E assim, isso acontecia sempre quando eu percebia que eu era colocado em uma posição inferior do que eu pensava estar. Naquela época eu achava que eu era o dono da verdade. E isso me lembrou também de uma frase. Então, enquanto eu estava escrevendo o roteiro dessa live, desse conteúdo, eu me lembrei também da frase que tem numa música daquele grupo Legião Urbana, um grupo bastante famoso da década de 80, fez bastante sucesso e continua fazendo sucesso ainda hoje, né? Então, a música da Legião Urbana é aquela música chamada Quase Sem Querer. A música tem uma letra incrível, mas tem uma parte, uma frase dessa música que tem tudo a ver com o modo como eu agia antes. Então, a frase é: mas eu não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Então, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que nós não sabemos de tudo. Na realidade, nós sabemos muita pouca coisa. Com o tempo, eu vim amadurecendo e percebendo que pessoas com pouco nível de escolaridade, ou mesmo sem escolaridade, têm muito mais experiência de vida e muito mais sabedoria que eu, que tinha algum estudo. E esse processo de amadurecimento da minha consciência ainda continua. É um processo de aprendizado contínuo e eterno. Então, com isso, nós devemos procurar ser melhores hoje do que nós fomos ontem, comparando conosco mesmos, e não nós nos compararmos com outras pessoas. Então, além daquela frase, mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo, da música da Legião Urbana, tem uma outra frase que eu costumo me lembrar sempre, que é aquela frase de Sócrates, onde ele diz assim: só sei que nada sei. E eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, eu sei muito pouco. Por isso que tem tudo a ver essa frase comigo também. Só sei que nada sei.